Hoje, o Bolsonaro só não deu um pé na bunda do Paulo Guedes em consideração, mas o que ele falou é praticamente a mesma coisa. Ele falou, tá suspenso o Renda Brasil até que se ache de onde vai sair dinheiro, mas eu não vou tirar de programa social, eu não vou tirar dinheiro do miserável para alimentar o muito pobre. Ele jogou o Paulo Guedes na fogueira, ele jogou, entregou para as feras e falou, dane-se, quem vai sair de ruim nessa história é você, não sou eu. Eu vou explicar com calma o que isso quer dizer. Vem comigo. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Meu nome é Roberto Cardoso, aqui eu vou direto ao assunto. Olha qual que é a situação. O Jair Bolsonaro percebeu que o auxílio emergencial deu para ele um fôlego. O auxílio emergencial aumentou a popularidade dele. E aumentou a popularidade dele exatamente onde ele tinha ido muito mal na eleição. Apesar de vencer a eleição, a elite, os mais ricos, votaram em peso. Esses nem cogitam votar no PT. Esses votaram em peso, fosse quem fosse contra o PT. Mas os pobres, os nordestinos, os negros, nesses grupos, ele teve uma aprovação muito baixa, mesmo vencendo. E o auxílio emergencial fez aumentar a popularidade com esse povo, porque imagina só, se você não tem o que comer, se você está sem emprego, às vezes com R$ 1.200, né, duas parcelas de 600 na mesma casa, você está ganhando mais do que quando você trabalhava. Né? Para quem ganha um salário mínimo, 1.200 é mais do que o salário da pessoa. Então é lógico que o humor muda, foi um refresco para muita gente. Eu vou terminar de explicar isso aqui rapidinho para você, só vou pedir para você se inscrever no canal. Tem jeito? Você consegue se inscrever agora? Você se inscreve no canal? Então volta para cá. No entanto, o que ele queria fazer? Vamos manter esse auxílio até onde der. Tá me dando popularidade, não é óbvio? Mas dinheiro dá em árvore? Não dá. E ele tem um ministro da economia chamado Paulo Guedes, que é o cara que não vê seres humanos, ele só vê números. Então ele só pensa em cortar gasto, vamos reduzir, vamos investir menos. Paulo Guedes é o homem que não gosta de gastar dinheiro. Ninguém gosta no fundo, mas precisa, né? Você tem que investir dinheiro. E o Bolsonaro está chocando demais com ele, porque o Bolsonaro engana-se quem pensa que o Bolsonaro é neoliberal. Quem é neoliberal é o Paulo Guedes. Bolsonaro não só não é neoliberal, como ele nunca quis Paulo Guedes. Porque assim, o Bolsonaro tem aquela cabeça de militar dos anos 60. Ele é uma pessoa retrógrada. Então ele pensa nos militares que construíram a Transamazônica, que fizeram a usina de Itaipu, os militares que fizeram a ponte Rio-Niterói. Ele tem essa mentalidade de gastar. Os militares endividaram o Brasil, criaram essa dívida externa que era impagável até o Lula chegar lá. Isso é coisa dos militares, fazer obra e fazer dívida, fazer obra e fazer dívida. Isso é completamente diferente do que pensa o Paulo Guedes, que é austeridade, gastar pouco, vamos reduzir o Estado. Bolsonaro não é Estado mínimo, nunca foi. Ele é um cara estatizante, centralizador, ele não é um cara deixa todo mundo se virar. Então por que ele está com Paulo Guedes? Porque isso é meio que uma imposição, né? Bolsonaro não era o candidato favorito de ninguém. O sonho da direita, quando fez o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, para tirar a Dilma, era não devolver para o PT, tirou do PT, não vai devolver para o PT, então tira o Lula também, e entrega de preferência para o PSDB. Esse era o sonho, o PSDB voltar ao governo. Se não desse, podia ser o Meirelles, podia ser o Amoedo, podia ser quem fosse. Só que ninguém se viabilizou nas eleições. Então, não tem tu, vai tu mesmo. Chama o Bolsonaro para conversar e vão falar assim, olha, nós queremos isso, isso, isso. Nós podemos fechar em torno disso daqui. E os empresários meio que impuseram uma política neoliberal para ele, impuseram ao Paulo Guedes. Ele aceitou, porque ele era um cara desacreditado. Qualquer apoio era bem-vindo. Ele topou aquilo lá. Não porque fosse uma vontade dele, mas porque era uma necessidade ter o Paulo Guedes. Como o Sérgio Moro. O Sérgio Moro também foi uma imposição. Ele não tinha nem quadros para formar o ministério dele. Você quer apoio? Bota o Sérgio Moro pelo menos lá. Bota essa política neoliberal de um lado, bota o Sérgio Moro lá, vamos dar lastro, vamos dar massa para esse seu governo aqui. Ele topou, mas ele nunca gostou do Sérgio Moro e ele nunca gostou do Paulo Guedes. E agora, Bolsonaro já decidiu. Faz uns 15 dias que eu já fiz o vídeo aqui falando até quem que é o sucessor do Paulo Guedes. Provavelmente é o Campos Neto, que é presidente do Banco Central. Eu já fiz um vídeo, você pode olhar aqui. Já estou explicando por que ele vai entrar, quem que é o Campos Neto.
E agora o Jair Bolsonaro de vez jogou para as férias mesmo, porque o Paulo Guedes queria fazer o seguinte: você quer aumentar o Bolsa Família? Quer transformar no Renda Brasil? A gente faz, mas cortando. Farmácia popular. Então os pobres que pegavam remédio de graça não vão mais poder pegar. Vamos cortar também o abono salarial do PIS, né? Que para quem ganha até 2 salários mínimos tem 1 salário de abono por ano. Vamos cortar isso também. Vamos cortar também o seguro-defeso. Seguro-defeso é um nome estranho, mas é para pescador, pescador artesanal. A época da procriação, você não pode pescar. Mas aí o governo paga para você não pescar, para proteger, né? Para deixar os peixes procriarem, para não extinguir. Então você não pesca, o governo te paga e aí depois, 2 ou 3 meses depois, você já pode pescar. Queria cortar isso também. É óbvio que Jair Bolsonaro não quer fazer isso, é completamente impopular, né? Ainda mais num ano eleitoral. Se bem que Jair Bolsonaro não está num ano eleitoral, ele está num mandato eleitoral, né? Para quem dizia que não ia se reeleger, ele já entrou no governo falando de reeleição. E ele está trabalhando desde já pensando na próxima eleição presidencial. Ele está em mandato eleitoral, não em ano eleitoral. Isso é extremamente impopular. Se ele der R$50 a mais e tirar a farmácia popular, quem compra remédio vai fazer como? R$50 vai pagar remédio para pressão, remédio para tanta coisa que as pessoas têm de graça lá? Não vale a pena. Então ele já viu que essa medida é impopular e é uma medida que não é dele, que é do Paulo Guedes. Ele já está de saco cheio do Paulo Guedes. Paulo Guedes não dá resultado. Antes de pandemia, quando não tinha problema nenhum em 2019, o PIB cresceu 1%. Paulo Guedes é contra obra, e obra, ele está com o Centrão do lado. O Centrão quer obras, são nas obras em que libera verba, são nas obras em que você tem comissão, que você contrata. O Centrão quer obra, e o Paulo Guedes não quer obra, Paulo Guedes não quer que faça nada que gaste. Então o Centrão não quer mais Paulo Guedes, Bolsonaro não quer mais Paulo Guedes, e agora ele jogou de vez o Paulo Guedes para as feras, falou: eu não vou tirar dinheiro do miserável para dar para o muito pobre. Quer dizer, quem quer fazer isso não sou eu. Quem quer fazer isso é o Paulo Guedes. Por mim, seria mais. Por mim, seria diferente. Quando ele fala isso, ele praticamente fala, ele expôs, ele fritou o Paulo Guedes em público. Se o Paulo Guedes tivesse mais dignidade, ele saía depois dessa, né? Porque ele foi colocado como vilão da história. Agora não adianta ele vir falar, não, mas é porque a política de austeridade, a gente não pode fazer. Não adianta. Do jeito que o Bolsonaro fez, ficou ruim para o Paulo Guedes. Ele não tem muita defesa agora, porque ele foi jogado mesmo. É o tipo de coisa que não se faz em público, né? Se você tem uma parceria, você não pega e abandona o cara lá. E foi o que ele fez. O Bolsonaro fez, foi isso mesmo. Então o Paulo Guedes agora já está para escanteio. Já há o substituto, que é o Campos Neto. Campos Neto é neto do Roberto Campos. Roberto Campos foi ministro do Planejamento do governo militar. Ele é um cara assim ultra privatista, ele chamava Petrobras de Petrossauro, né? Ele falava assim, temos que privatizar a Petrossauro. Ele era extremamente privatista, mas tudo se negocia. Se ele entrar para o governo, já entra sabendo quais são as regras. O que Bolsonaro quer? Vai dele topar ou não? E essa gente está topando tudo. Sabe, eles não estão nem aí com princípios, com eu sou a favor disso. O Bolsonaro está oferecendo cargo, eles estão pegando e estão deixando os princípios de lado. Então depois dessa, que o Bolsonaro jogou o Paulo Guedes para as feras, o que deve acontecer? É questão de tempo dele fazer com o Paulo Guedes o que ele fez com o Sérgio Moro, botar para escanteio mesmo. Já tem o substituto que é o Campos Neto, que é o neto do Roberto Campos, ele fica lá no Ministério da Economia e ele vai fazer um governo desastroso. Ele vai gastar o que não tem, ele vai se endividar, tudo olhando para a reeleição. Pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe, nós não sabemos nem se ele termina o mandato, né? Mas nós não sabemos se isso vai dar certo ou não. O que importa é ele vai gastar. Ele vai gastar o que não tem e dane-se, porque o sonho dele é essa reeleição, ele sabe que ele precisa continuar presidente da República, até para não ir preso, então ele precisa dessa reeleição e o Paulo Guedes hoje foi colocado na marca do gol. Agora ele decidir para onde que ele chuta. Mas ele vai chutar. O Paulo Guedes está com o pé fora do governo. Certo, meus parceiros? Agora no final do vídeo eu vou deixar o nome de todo mundo que ajuda o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento a eles. E se você quiser ajudar, o link está aqui na descrição do vídeo. Fechados? Então é isso, muito obrigado e eu já fui.